Senhor, queridos, graças a Deus estamos aqui com a lição de adolescentes. Estamos gravando, gravei agora de pouco de pré-adolescentes. Espero que você assista na nossa descrição do canal aí embaixo. E agora nós estamos na de adolescentes. É uma alegria imensa. Agora quase 7h05 da noite, 19 horas e 5 minutos. Mas nós estamos gravando para poder postar hoje, já que a aula da Escola Bíblica Dominical é amanhã. Sendo amanhã, nós estamos gravando, é um corre-corre aí, mas eu já quero mandar um abraço para todos os meus alunos do Fundamental e do Médio também, e todos eles aí também, Educação Infantil também, meus alunos da Educação Infantil. Um abraço para todos, toda a minha turma de ensino cristão e a minha turma de ensino religioso e também de civismo e cidadania que eu começo, ali da Escola Presidente Vargas, Escola Cívico-Militar Presidente Vargas, Escola Cívico-Militar de São Pedro e também da Escola OBPC. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Todos vocês, vamos lá, correndo. Combatendo o bom combate. Olha o tema tão maravilhoso que é esse. Combatendo o bom combate. O texto bíblico, 2 Timóteo capítulo 2, do versículo número 1 ao versículo de número 15. Destaque: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho, segundo Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Olha adolescentes aí, vão aprendendo aí sobre combater o bom combate, sobre servir a Deus, se alegrar no momento até da partida, que é o momento da glória, o momento da encontrar-se com o Senhor. O início da lição ele vai dizer assim: novamente prisioneiro de Roma, agora sem esperança de ser solto e acreditando aproximar-se o dia da sua morte, segundo Timóteo 4,6. O apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta ao pastor e filho na fé Timóteo, com um teor de despedida, exortação e advertência. Seu propósito era encorajar o jovem líder e dar continuidade ao seu ministério. Agora veremos o quanto os conselhos de Paulo a Timóteo podem nos orientar hoje. Esse jovem Timóteo, esse pastor Timóteo, os conselhos de Paulo para ele. E quando você fala em Paulo, eu falei semana passada e repito, o filme Paulo o Apóstolo, assistam, pessoal. Muito da hora, muito legal, muito espiritual. Assistam. E aqui ele vai dizer, a luta do dia a dia. Quando fala em luta do dia a dia, está falando da nossa luta, da nossa guerra do dia a dia. Eu tenho um amigo meu e ele vivia dizendo assim, o evangelista irmão Juarez, ele vivia da Brasil para Cristo, ele vivia dizendo assim para mim, olha, às vezes a gente tem que amarrar um leão hoje para matar amanhã, mata um e amarra o outro para matar amanhã, porque tanta luta que vem, né, um ditado só para você entender, que é a luta diária. Então todo dia a dia, ele diz assim, como representante da nossa geração, de líderes da igreja, Paulo diz a Timóteo que em meio às lutas e aos sofrimentos experimentamos por causa da fidelidade a Deus, ele deveria se fortalecer na graça do Pai revelada em Cristo Jesus. Paulo diz que Timóteo, jovem pastor, deveria enfrentar os desafios de ministério como um fiel soldado de Cristo. Um soldado de Cristo, um fiel soldado de Cristo. Eu estava com a camiseta agora do Exército de Jesus, gravei o vídeo anterior. Um soldado de Cristo. Então, por que um soldado de Cristo? Porque é luta diária. E só Cristo poderá nos dar a vitória, nos dar a chance de vencer. É só Cristo que pode fazer isso em nossa vida. E aqui ele diz também, com esta metáfora, o apóstolo procura estimular o tímido discípulo a desenvolver-se resistência, coragem e obediência a Deus. Então, vocês que estão me assistindo, precisa se comportar como um soldado. Precisa se exercitar na palavra, precisa acreditar em Deus, confiar em Deus, esperar que Ele venha nos ajudar. Mas nós precisamos o quê? Buscar a Deus, exercitar na palavra e acreditar que o Senhor vai nos dar vitória. E aqui ele diz, o conselho de Paulo a Timóteo não possui aplicação apenas para obreiros envolvidos em atividades oficiais da igreja local, mas também
para cristãos de idades variadas e lugares diferenciados que entendam seu lugar no reino de Deus e seu papel como testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Então não é apenas uma carteirinha. Alguns são movidos a cargo, alguns são movidos a carteirinha, alguns são movidos a esse tipo de coisa. Mas não é isso. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo e fazer a obra do Senhor dentro de uma igreja ou fora, independente. Tendo cargo ou não tendo, sendo um líder ou não sendo, tá? E aqui, continuando a lição, que tem esse tema muito interessante, combatendo o bom combate, que é a nossa vida diária, o combate nosso, preparados para correr. Além da figura de soldado que busca agradar o seu comandante, Paulo agora utiliza como exemplo a imagem do atleta de uma competição. O atleta, pessoal, não tem como eu chegar, gostava de correr, mas não competição, na escola. Não tem como eu chegar e de repente falar assim, agora eu vou correr 100 metros correndo. Não tem como. Eu não vou aguentar correr 100 metros ou 200 metros. Por quê? Porque não há um preparo. Não me preparei para isso. Então não adianta. Não adianta pegar e falar assim, vou correr, agora vou conseguir. E aqui ele fala de Paulo como um soldado numa competição. E o detalhe é que há muitos jovens que eu vejo, e adolescentes também, mas eu vejo mais acontecer isso com jovens, que começam animados, correndo, são batizados do Espírito Santo, daqui a pouco vão deixando esfriar, e vão parando, e vão cansando, não vão se preparando, não vão orando, não vão jejuando, não vão consagrando, não vão lendo a Bíblia, não vão fazendo nada, e quando vê, cansou. Aqui ele fala dessa competição. Só que a diferença também aqui é que um homem, como é citado aqui da antiguidade, que tem as competições, e não é diferente no tempo que nós vivemos hoje. Para você ganhar uma competição, você vai ter que se preparar, se exercitar, se alimentar, para daí ir para uma competição. Para você ir para uma Olimpíada, você não vai assim, vou me inscrever para a Olimpíada, não. Você vai participar de competições, você vai participar de competições oficiais que vão escolher os melhores para ir representando esse país, para daí chegar lá na Olimpíada, ainda você vai disputar com os melhores de outros países e não vai vencer se você não for o melhor. Se você não estiver preparado, se você pode se preparar ao máximo, mas você não vai vencer. E se tiver na final, você vai correr, só um vai levar o prêmio. A diferença é que para o reino, não é só um que vai chegar no céu. Eu e você, independente, corremos como atletas. Precisamos nos preparar como atletas. Precisamos nos alimentar como atletas. Mas, espiritualmente falando, mas o prêmio é para todos aqueles que chegarem. Cheguei primeiro. Não tem isso, não. Não tem isso. Os mortos estarão primeiro. Serão levados. Ressuscitarão primeiro os mortos. Encontrarão com Jesus nos ares. Nós, os vivos, teremos os nossos corpos transformados e também subiremos. Tá. Mas a diferença é que o prêmio, a coroa, para nós, para todos aqueles que vencerem, não é para um. E não é uma coroa também corruptível, ou um prêmio, uma medalha. Eu tenho várias medalhas quando eu jogava futsal, e prêmios, e artilharia, e elas vão enferrujando, vão estragando. Você olha lá, tudo enferrujada. Não é esse prêmio. É um prêmio que não tem ferrugem, onde a traça não come, onde não destrói, tá? Onde não acaba destruindo a nossa vida que Deus vai nos dar se chegarmos lá. Mas temos que nos preparar e correr a carreira da nossa fé com certeza, como um atleta correndo, que Paulo explica isso a Timóteo, que precisava correr como um atleta. E aqui diz também, você foi chamado para ser um atleta de Cristo, para representá-lo na corrida da fé. Então, você tem que caminhar, não parar, correr e continuar até aquele grande dia, tá bom? Outro ponto aqui, vaso preparado para toda boa obra. Até tem um desenho de vaso aqui, ó, na lição. Tá vendo aqui? Tá. Vaso preparado. Vamos lá, vamos falar sobre o vaso agora. Vaso preparado para toda boa obra. Vamos ver agora uma terceira metáfora utilizada para Paulo para auxiliar Timóteo na compreensão de sua grande responsabilidade. O apóstolo fala sobre as vasilhas ou vasos de uma casa. Em seu ensino, o apóstolo diz que em uma casa grande não existem somente vasilhas de ouro.
existem de barro. E aqui o que Paulo está falando agora? Duas categorias. Primeiro, a de honra, feitas com material raros, ouro e prata, utilizados em ocasiões especiais, e depois as de desonra, produzidas com materiais baratos, pau e barro. O que ele está querendo dizer aqui? Que na verdade fala aqui sobre falsos mestres e tal, e daí ele começa a demonstrar os verdadeiros. Assim também é no meio dos crentes. Também existe isso no meio de todos os crentes. Você precisa entender se você é um vaso de honra ou um vaso de desonra. Quem é você? Você precisa observar isso. Deus, ele tem nos chamado agora para ser vasos de honra. E aqui diz: os vasos verdadeiros são como os de materiais raros utilizados para ocasiões especiais, pois honram a Deus e servem aos homens com boa notícia dos céus. Então, há vasos que são de desonra. Há vasos que você vê na casa do Senhor que parecem, nossa, maravilhosos os vasos. E fora da casa do Senhor é uma vergonha, infelizmente. É isso que Paulo também ensina a Timóteo sobre fazer a boa obra, e para isso será preciso que o jovem discípulo fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem ajuda ao Senhor. Glórias a Deus, pessoal. Então, combatendo o bom combate. E nesses tempos de pandemia, e nesses tempos de enfermidades, e nesses tempos que muitos partiram, nós temos visto realmente, que muitos combateram o bom combate, já não estão entre nós. Venceram. Sofrido foi a separação, a perda dessas pessoas. Mas venceram. Eu e você temos que estar preparados para vencer. Preparados. O Senhor nos chama para ser preparados, para quando Ele vier nos buscar, nós estejamos prontos, nós estejamos preparadíssimos para subir. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Inscreva-se no canal, dá um like, assista e nos ajude a divulgar em cima da hora aí. Gravamos os pré-adolescentes, gravamos agora os adolescentes. Vou para os juvenis agora, tá bom? Daqui a pouco eu vou postar tudo em seguida. Um abraço, até a paz do Senhor.